Bem, pessoal, boa noite. Vou aguardar todos entrarem aí para esse momento especial, aguardar também ao Edson. Hoje nós vamos estar falando sobre Santo Antônio, num papo super bacana, num papo super descontraído aí com vocês, para entender um pouco dessa figura mística, né, que é Santo Antônio. Então estou aguardando aqui o envio do Edson para a sua participação nessa live, que será muito especial. Inclusive a live ficará depois nas plataformas para quem quiser assistir através do YouTube ou através das outras plataformas também. Aqui, vamos lá. Boa noite ao Fausto, grande amigo que iria participar da live também. Não conseguiu. O Edson, me ouve aí? Opa, estou ouvindo. E você, me ouve bem? Legal. Pela distância, né, Edson? O sinal está chegando bem. Para quem está chegando na live, porém o material ele ficará gravado, então eu já vou adiantando algumas coisas aqui, né, Edson? O Edson, jornalista da região, nós somos conterrâneos da mesma região, que é a região ali de Taquarituba, porém ele está na Eslovênia. No Brasil tem um trabalho super... teve um trabalho e tem ainda um trabalho super reconhecido, passou por várias empresas, vários veículos de comunicação, e eu queria que você contasse um pouco dessa história, Edson. Como que você saiu de Taquarituba, os veículos que você passou, pelo menos os principais, e o que você foi parar na Eslovênia? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar conversando com você e com a sua audiência aqui na internet. Bom, é uma história, na verdade, eu saí de Taquarituba já tem bastante tempo, foi em 2002 para fazer jornalismo em Bauru. De Bauru foi para São Paulo e em São Paulo eu trabalhei em alguns grandes veículos de comunicação. Trabalhei primeiro na Editora Abril e depois no jornal Estado de São Paulo, onde eu fiquei por 10 anos. E já naquele momento ali, ao longo aí dos últimos, da década passada, digamos assim, eu andava meio cansado, descontente com algumas coisas que estavam acontecendo. Enfim, já era o germe dessa ascensão da extrema-direita no Brasil. Enfim, não imaginava que a coisa ia piorar muito com o Bolsonaro, mas as coisas já começavam a ficar meio complicadas e eu e minha mulher, a gente decidiu tirar inicialmente um ano sabático fora do Brasil. Planejamos com calma e acabamos ficando um ano na Itália. Isso foi em 2018. E no fim, foi o ano até que eu aproveitei para pesquisar o meu livro de Antônio, né? Acabei fazendo todas as pesquisas em loco na Itália, a jornalística. E nesse meio tempo, no ano sabático, as coisas começaram a funcionar como jornalista correspondente de diversos veículos brasileiros e internacionais. E a gente acabou decidindo se fixar na Eslovênia, que é um país pequeno, pertinho da Itália. Foi um país que a gente conheceu durante esse ano sabático e estamos bem felizes. Resumidamente, a história é mais ou menos essa. Então, o ano sabático ele perpetuou quase, ou perto de estender, talvez para um período ainda maior, Edson? Na verdade, o que era para ser... Na verdade, enfim, não era algo muito definido, assim. O que sim. certo é que seria um ano sabático, numa ideia de até recarregar a motivação e recarregar as baterias. E a gente estava muito aberto às oportunidades, né? Quando a gente acabou conhecendo a Eslovênia e se encantando pela vida aqui, e seria possível fazer esse movimento, aí a mudança se tornou algo natural. Legal, o Edson, jornalista, ele contou a história dele nos veículos de comunicação. Talvez essa inquietação aqui no Brasil
com todo esse contexto geopolítico mundial, né? Em razão da polarização, principalmente dos dias de hoje, né, Edson? E o Edson é autor desse livro aqui, ó, tá? Santo Antônio. Você já tem outros livros também, se você quiser até fazer esse parênteses para comentar os outros também rapidamente, antes da gente entrar no tema Santo Antônio, porque Santo Antônio é um personagem muito interessante, não só do ponto de vista cristão católico, como, porém, a história de Santo Antônio, de um modo geral, né? Antes, porém, eu queria que você falasse dos outros livros, como que você despertou esse interesse em escrever sobre esse personagem religioso, né? Como é que surgiu esse interesse inicial aí? Bom, isso tem um pouco a ver até com essa experiência do ano sabático, a escolha, né, do livro. Eu tenho outros livros, como você disse, né? Sempre foi algo que, em paralelo ao meu trabalho nas redações, ao meu trabalho escrevendo matérias jornalísticas, eu sempre gostei disso, de mergulhar em algum tema, me aprofundar e acabar transformando algumas histórias em livro. E alguns anos atrás, acho que foi em 2014 ou 2015, eu publiquei um livro que foi a primeira biografia do padre Marcelo Rossi, que é, acho que a maior figura, até hoje acho que dá para dizer que é a maior figura do catolicismo brasileiro, né? O padre, sem dúvida, mais conhecido. Tem outros padres muito famosos, mas, sem dúvida, pelo tempo que ele está na mídia e pelo que ele representa e pelo que ele atinge, é uma figura muito popular. E naquela ocasião foi um desafio jornalístico até, porque apesar dele estar sempre em exposição na mídia, ele mesmo nunca tinha aberto essa possibilidade de uma biografia, tanto que foi uma biografia não autorizada, né? Graças aí que essa mudança na legislação brasileira, acho que em 2013, 2014, que passou a permitir biografias não autorizadas de figuras públicas. E esse livro, eu tenho um exemplar aqui, depois eu pego aqui atrás. Ele acabou funcionando relativamente bem editorialmente, né? Uma figura muito conhecida, a literatura cristã, católica, enfim, ligada ao tema religioso, tem um público cativo. E quando eu ainda estava desenhando esse projeto do ano sabático, porque assim, um parênteses, né? Mas a gente, quando decide essa opção, que eu acho que deveria ser algo até um direito de todo trabalhador, né, de fazer umas pausas mais longas para realmente reencontrar a própria profissão. A gente, por um lado, quer trabalhar, porque eu também fazer com que o projeto funcione, e, por outro lado, acho que a gente carrega uma culpa, talvez social, histórica, talvez seja uma culpa cristã até, de querer ficar a vagabundagem, entre aspas. Né? Parece que não fica bem. Você fala, vou ficar um ano sem fazer nada, mas poxa, não estou fazendo. Mentira, né? Você sempre está fazendo alguma coisa. Mas no ano anterior eu comecei a pensar em algum projeto que eu pudesse fazer ao longo daquele ano e me ocorreu que seria importante, que seria oportuno fazer algo ligado ao catolicismo. Né? Afinal, eu estaria na Itália, que, enfim, dispensa comentários aí pela história e por ser aí a sede do Vaticano, de certa forma, né? O Vaticano da Itália, e o berço do catolicismo, do cristianismo, de certa forma. E o Brasil é um país tão atento a movimentações, à temática religiosa. Eu já tinha a experiência de um livro relativamente bem sucedido, que foi essa biografia do Padre Marcelo, e eu acabei conversando com diversas editoras. E me ocorreu a ideia do Santo Antônio porque é um santo, até como eu digo no livro, né? Ele é o santo mais popular do Brasil, tem vários tipos de pesquisas que indicam isso. Então, número de paróquias é o que mais tem depois de Nossa Senhora. Venda de imagem é o que mais vende. Pesquisas de
é o santo preferido. Enfim, tem várias metodologias para chegar nesse dado. Ele é mais do que uma figura religiosa, ele é uma figura folclórica, né? Está nas festas juninas, está nas simpatias, na tradição popular, até nas piadas, enfim, ele está muito presente aí na formação. E eu sei, pesquisando previamente, que toda a bibliografia disponível dele no Brasil era uma bibliografia que era uma literatura religiosa. Eram livros com as orações de Santo Antônio, livros com o lado milagreiro, livros sobre o santo. Eu não encontrei nada que realmente buscasse mostrar quem foi o ser humano atrás do santo. E aí eu entro um pouco nessa que eu acho que é a minha busca jornalística, né? Eu não estava interessado no santo como figura religiosa. Eu estava interessado no ser humano. Eu acredito que a apuração jornalística ela depende dos fatos, ela depende de uma comprovação. Com todo o respeito à fé das pessoas, com todo o respeito à liberdade de crença, à crença ou à não crença. Então, o meu desafio era esse. E aí, no fim, acabou juntando essa demanda, entre aspas, por um tema que é muito importante para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, não existia nada nesse sentido. Com a facilidade, eu morei pertinho, na região de Milão, eu estava menos de 2 horas de Pádua, então dava para acabei refazendo alguns caminhos de Santo Antônio pela Itália, né? Porque ele peregrinou muito. Até o livro eu mostro muito essa geografia antoniana, né? Como ele foi alguém que andou muito. Ele foi um andarilho, né? Ele foi um peregrino. E enfim, o resultado foi esse. Foi um livro que trouxesse essa poeira do sapato, assim, né? Ficasse claro que eu não fiquei apenas sentado aqui na minha mesa escrevendo, que eu rodei, eu apurei, eu fiz um trabalho jornalístico e minha preocupação era o ser humano, né? Não era uma agiologia, era uma biografia, né? Biografia. Tem todos os desafios por ser uma figura que viveu há 800 anos, uma época que não tinha documentação como hoje. Então, em alguns momentos ali, eu não tinha realmente a comprovação histórica e o que eu tinha que fazer era cruzar fatos diferentes, pensar no contexto da época, analisar documentos do contexto e tentar encontrar ali o que fazia mais sentido, né? Para montar esse quebra-cabeça. Mas basicamente essa foi a história do livro, né? Então, ele acabou ficando pronto em 2019, eu redigi mesmo já aqui na Eslovênia, né? Eu fiquei pesquisando ao longo de 2018. Eu já estava aqui na Eslovênia quando eu fiz a redação final do livro, e ele iria sair no final de 2019, mas não, iria sair no começo de 2020. Mas aí veio a pandemia, enfim, aquele momento de incerteza que também afetou as editoras, e eles acabaram lançando só em 2021. Legal, Edson, você fez uma colocação muito, muito assertiva. Em que sentido? E foi por isso que eu chamei você para o bate-papo, tá? Muitos santos, a grande maioria dos santos, e a fé católica, principalmente no Brasil, que é um dos países, se não for o maior país católico do mundo, ela tem uma estrutura muito elaborada na construção do personagem ao longo da história. Então, você sai do personagem da pessoa, da vida dele, e cria-se um personagem em cima de toda a tradição, em cima do folclore, como você bem colocou. E eu quero entrar nesse ponto também com o Santo Antônio, né? O santo casamenteiro. As mulheres têm o hábito de colocar ele de ponta cabeça num copo, etc. Então, nós vamos entrar em todas essas nuances. Mas existe o lado humano por detrás da grande maioria dos santos, né? Que do ponto de vista talvez teológico, tá? Vou colocar um talvez aqui, porque tem inúmeras interpretações. O santo nada mais é do que uma pessoa que teve uma vida plena na nossa vida terrena, para quem acredita nisso, e ele serviu de exemplo e foi santificado em razão disso.
E, de certa forma, uma pequena parte da igreja, ela tira essa riqueza e acaba venerando, talvez, o santo de uma outra forma, ou os santos, né, que seja, independente de que santo seja. Porém, Santo Antônio, como você bem colocou, é um santo muito aceito, né, e muito ovacionado, principalmente aqui no Brasil. E eu queria que você partisse desse princípio, tá, Edson? Quem foi primeiro, antes do Antônio, ele era Fernando. Por que o Fernando, na época, o que aconteceu com o Fernando, que ele acabou se dedicando a uma vida religiosa? Como é que ele chegou nessa vida religiosa? Você vai estar explicando isso com certeza, ele se abdicou de muita coisa material para se dedicar a uma vida religiosa. E como que foi esse pontapé inicial, ainda em Páduas, se não me falha a memória, né? O pontapé inicial, na verdade, foi ainda em Lisboa, né? Lisboa, Foi... isso, perfeito. Só um parênteses antes, Rodrigo. Eu acho que eu imaginava que a gente fosse, mesmo que você fosse perguntar um pouco sobre essa questão, né, que me levasse a falar, e muito legal essa oportunidade, sobre essa minha preocupação com a figura humana no livro, antes do santo, né, com a biografia. E eu estava até, antes de a gente entrar no ar aqui, consultando umas anotações que eu fiz. Agora, 2, 3 meses atrás, em março, eu participei de um evento, fui convidado para um evento nos Estados Unidos, de jornalistas que escrevem sobre religião. E era uma das... Assim, eu participei de uma mesa que a minha colocação era justamente sobre essa, né? Sobre isso, sobre como tratar esses temas num ambiente laico, né? Eu sempre escrevi para veículos laicos, eu escrevo para grandes veículos que não são ligados a nenhuma igreja. E quando eu abordo religião, então, eu tenho que fazer de uma maneira que seja respeitosa, mas, ao mesmo tempo, que não seja devocional, que não seja confessional. É uma abordagem sempre histórica, sociológica, antropológica. E, claro, respeitando quem acredita, mas também trazendo informação para quem não acredita. E nessa mesa, eu falei um pouco sobre o livro, sobre o processo do livro, e, se você me permite, eu gostaria só de ler 2, 3 Claro. parágrafos, porque eu acho que explica muito bem são minhas anotações, então não é um texto muito estruturado, eram só anotações que nortearam a minha fala nesse evento nos Estados Unidos. Mas era justamente quando eu falava sobre o processo de apuração do livro do Santo Antônio, e eu dizia assim, eu levei foi essa experiência, eu estava falando da minha experiência como jornalista que cobria a religião, e eu disse, foi essa bagagem que eu levei para a Itália, onde vivi por um ano em 2018. Fixei-me no país para pesquisar e escrever meu livro a respeito de Santo Antônio, um religioso que viveu 800 anos atrás, um homem nascido em Portugal, como você bem colocou aqui, Rodrigo, e que fez carreira como frade franciscano na Itália, e se tornou o santo mais famoso do Brasil, onde sua figura transcende os altares do catolicismo e está presente até nas manifestações do folclore nacional. Aí eu falo um pouco sobre o processo lá na Itália, e aí eu acho que tem o ponto-chave da apuração, do método jornalístico, que é o que me fascina na cobertura jornalística de religião não é a fé pessoal. Esta que eu acredito que deve ser reservada ao fórum íntimo de cada um. Cada um, perfeito. O que me fascina são as histórias por trás de cada credo, por trás de cada visão de mundo, por trás de cada igreja. Em essência, eu não escrevo sobre religião para falar de Deus. Eu escrevo sobre religião para falar dos seres humanos, com todas as suas falhas e imperfeições. E o que faz de mim um jornalista que escreve sobre religião é a vontade de mergulhar nas histórias humanas que existem nos bastidores de cada fé, de cada igreja, de cada religião. É praticar pequenos mergulhos jornalísticos que também são sociologia, antropologia, história e filosofia. E aí, quando eu acabo desenvolvendo um pouco esse raciocínio, e quando eu explico sobre o livro de Santo Antônio,
eu conto que eu me dei essa missão de buscar contar quem era aquele ser humano tão fascinante que 800 anos depois a gente ainda está falando dele. Sim, Mas eu quero escrever mais um livro católico sobre Santo Antônio, como há centenas por aí, você mesmo deve ter visto. Eu queria escrever quem era o ser humano. Eu não queria uma agiologia, no sentido da história do santo. Eu queria uma biografia. Mas durante a apuração, e esse foi um grande desafio, que eu acho que é interessante você ler o livro, você me contou, você deve ter notado. Durante a apuração, ao mesmo tempo que eu esbarrava em registros, alguns precisos e muitos imprecisos, sobre a vida desse religioso, eu encontrava também inúmeros relatos de milagres a ele. E aí veio um desafio para mim, como jornalista. Porque um jornalista precisa ser muito cético quando se depara com milagres. Mas eu não poderia, ao mesmo tempo, deixar esses relatos de fora do meu livro, sendo que essas narrativas, elas constituem, na verdade, a maior fundamentação pelo fato de que 8 séculos depois a gente ainda está falando desse cara. Então eu refleti, foi assim, foi um momento ali que eu precisei refazer muito do livro que estava já escrito. E decidi incluir no meu livro todos os principais milagres atribuídos a ele, com todo o cuidado de narrá-lo de modo constitucional, né? No sentido de que assim estava respeitando tanto os que acreditam, mas também aqueles que não acreditam. E eu escrevi sobre os milagres, mas eu não disse que eles realmente ocorreram. Eu disse que porque, para mim, a ocorrência ou não do sobrenatural, a ocorrência ou não do milagre, ela não pode me interessar enquanto jornalista. O que me interessa, e aí me interessa reportar, porque aí estou falando da humanidade e não do sobrenatural, é a eventual implicância desse sobrenatural. Não importa se ele aconteceu ou não, ou se é produto da imaginação, da fé, mas a implicância disso no dia a dia das pessoas. Se ocorreu um impacto, se essas narrativas implicaram num impacto 800 anos atrás e implicam num impacto ainda hoje, aí eu tenho um ponto para escrever. Porque aí eu não estou mais falando de nada transcendental. Eu estou fazendo jornalismo. Eu estou falando sobre cultura, sobre história, sobre tradições. Aí eu estou falando sobre o ser humano e não sobre Deus. Eu acho que essa que é a grande... Na verdade, até uma grande discussão no meio, né? Porque quando a gente está escrevendo sobre religião de uma maneira laica, ela não pode ser confessional, ela não pode ser devocional. Existem veículos que são devocionais, propositalmente. E aí, ok. Veículos, você tem espaço. Mas a gente não pode dizer que a gente está falando com a massa. A gente está falando com um público que ele tem todos os tipos de crenças e até não crenças. Mas a sua pergunta era sobre o começo da vida religiosa de Santo Antônio, né? Então os relatos todos indicam isso. Ele nasceu em Portugal, né, em Lisboa, e ele era filho de uma família de posses. E desde pequeno ele gostava muito dos assuntos religiosos, né? Ele gostava muito ele era um menino que estudava muito, tinha acesso a alguns poucos livros, o que era raro na época. Tinha um tio dele que era padre e era também o professor da escola primária e ensinou ele a ler. E logo, ainda adolescente ali, ele foi sentindo que ele tinha uma vocação e ele acabou entrando para um convento, para um mosteiro, ainda em Lisboa, o primeiro. Depois ele acabou mudando para Coimbra e só então depois ele se tornou franciscano e aí rodou por vários lugares, né? Principalmente na Itália. Mas é uma história que começa ainda muito jovem. Isso é uma discrepância biográfica, isso até no meu livro eu trago algumas conclusões feito porque em toda a tradição ali católica não existe registro do nascimento dele. Isso
Não existe um de nascimento, que na época nem existia, não se sabe de nenhum batistério, não existe uma data de nascimento registrada efetivamente. Mas a tradição acabou consagrando que ele nasceu em agosto de 1195. Só que aí você encontra os primeiros registros oficiais da vida dele, eles aparecem quando ele se tornou sacerdote. E aí isso tem na Torre do Tombo, em Portugal, existem esses registros da ordenação sacerdotal dele. E eu não me lembro agora, me desculpa, Rodrigo, eu devia ter anotado aqui tá no livro, vou ficar perdendo tempo procurando, mas eu não me lembro exatamente a data, isso tem no livro, da ordenação sacerdotal, mas aí não bate, porque parece que ele virou padre muito jovem, e não daria os anos mínimos de tudo, para a época, até o mínimo que se recomendava na época. E isso sempre foi uma dúvida ali, nunca se chegou a uma data precisa, não se sabia se era algum erro, se era uma exceção, porque ele era um menino prodigioso. Tem biografias que falam que era uma exceção. Mas, nos anos 80, em 1981, quando se completou 750, talvez, espera aí, deixa eu fazer a conta, 750 anos da morte dele, 750, o Vaticano autorizou uma exumação dos restos mortais em Pádua. Isso já foi feito algumas vezes, no livro eu também detalho todas as exumações, mas foi feita uma exumação e um grupo de pesquisadores ligados à Universidade de Pádua, eles fizeram uma série de exames na ossada, nos restos mortais, exames antropométricos, exames com a tecnologia que tinha na época, o que tinha de melhor na época. E eles concluíram que aqueles restos mortais eles eram compatíveis com um homem que teria em torno de 40 anos quando morreu. Então, isso acaba retrocedendo ali a data dele, no mínimo, uns 5 anos. Então, tudo indica, na verdade, que ele não nasceu em 1195, mas nasceu por volta de 1190, 1189, alguma coisa assim. E aí é interessante, quando você joga esses 5, 6 anos a mais, aí todas as datas fazem sentido. A ordenação, todas as ocorrências acabam sendo mais compatíveis com a idade. Então, acho que isso resolve. Hoje em dia já é quase que um consenso, embora em materiais religiosos ainda se bate nessa data tradicionalmente assim. Mas o próprio Museu de Santo Antônio, em Portugal, já atualizou para cerca de 1190, em vez de 1195, e muita documentação já tem sido feita com base nessa data. Então, isso é interessante. Mas eu não sei eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Que era o começo da carreira dele. Acho que sim, né? Respondeu. Até vou aproveitar para a gente só mandar um abraço para o pessoal que está aqui na live, o Padre João Marcos, pelo que me passaram aqui, ele está na Itália, assistindo a live, tá? Ele que ficou como pároco da cidade de Itaí, que tem como Santo Antônio o seu padroeiro. Mandar um abraço para o Paulo Góes também, grande amigo, está aqui na live. Tem muita gente aqui que mandou mensagem, mas eu não vou conseguir ler tudo. Tem muitas mensagens para a gente poder dar a dinâmica que o Fausto, como eu já disse anteriormente, o Gabriel, enfim. Alguns comentários, né, que colocaram, parabéns Santo Antônio. E é legal a gente falar, né, Edson, que aqui, como a gente está fazendo uma análise, foi feito, na verdade, e está sendo debatida agora toda a figura pessoal de Santo Antônio, de um ponto de vista, como você falou, antropológico, sociológico, e mais jornalístico, mais investigativo, e até você colocou, né, a visão cética na pesquisa do santo, mas o jornalismo, visão cética em tudo, né? A gente tem que ter uma frieza na hora da apuração dos fatos. E pelo que eu li aqui, eu achei que você foi muito feliz nas colocações, a forma e a narrativa biográfica, porque muita gente sabe da história dos santos, de um modo geral, no Brasil, mas não conhece a história da pessoa que levou aquele ser humano
à dedicação de uma vida religiosa, a fé, né? A dedicação e até, na ocasião, se abdicar de muita coisa para se tornar ali um sacerdote na época. Eu vou fazer uma linha do tempo bem rapidinho aqui para a gente entrar. Então, ele, como Fernando ainda, de família abastada, família de posses, né, na época, ele entra, vira sacerdote, ele fica por um determinado tempo, um bom tempo, num mosteiro augustiniano. Então, dentro do catolicismo, para quem não é católico que está acompanhando a live, você tem as ordens religiosas. O que seria? A linha de pensamento, o modo de ser de cada ordenamento religioso. Os augustinianos, mais estudiosos, com um estudo mais profundo, oração mais complexa, enfim. E em determinado momento ele resolve virar franciscano, que aí é um outro ordenamento religioso, né, através de São Francisco de Assis, onde a maioria vive de uma maneira muito simples, né, Edson, até dependendo muitas vezes de doações para poder sobreviver, e sobreviver que eu digo de ter um prato de comida e tal. E aí ele tem esse salto, né, onde ele vira franciscano e começa ali a sua viagem pelo mundo, né? Eu queria que você entrasse nesse detalhe, quando ele saiu ali do mosteiro e foi viajar o mundo, salvo engano agora, ele foi, se eu não me engano, ele para uma região onde a religião muçulmana era muito forte, né? Sim, sim. Isso é interessante na trajetória dele, porque ele acabou começando ali a carreira como agostiniano, como você bem colocou, e nisso ele teve uma formação intelectual muito grande, principalmente quando em Lisboa, o primeiro conventinho lá que ele ficou, era na verdade um mosteiro pequeno, ainda com a estrutura bastante simples, mas ele tinha essa vontade de estudar, e ele conseguiu uma transferência, o que era algo bastante raro dentro da ordem dos agostinianos, para Coimbra. Na época, Coimbra era a capital de Portugal, não era Lisboa. E em Coimbra ele tinha uma biblioteca, que para a época era incrível, com mais de 100 livros. A gente está falando de 1200 e pouquinho, né? 1200 década de 1210. E ali ele estudou não só religião, ele estudou o pensamento dos gregos antigos, ele estudou matemática, estudou retórica, estudou a base do conhecimento ali enciclopédico da época. Tanto que se diz assim, tem uma história que é muito comum nessa passagem, que lá ele entrou sacerdote e saiu doutor da igreja, né? Que depois ele foi reconhecido como doutor da igreja, porque ali ele realmente saiu com esse conhecimento profundo. Mas ele tinha essa inquietação de achar que ele não queria passar a vida fechado num mosteiro, num convento, fechado do mundo. Ele sempre teve essa vontade de conhecer o novo, de conhecer mesmo o mundo. E enquanto ele era ali membro desse mosteiro, desse convento, em alguns momentos ele ficava como porteiro na escala que eles tinham, e atendia alguns religiosos mendicantes, nessas ordens mendicantes, como você disse, que são os franciscanos também, que pedem esmolas para sobreviver. E existia um grupo bem pequeno, eram 3, 4 religiosos franciscanos. A gente tem que lembrar que nessa época São Francisco ainda era vivo. Os franciscanos eram uma ordem muito nova, ainda estava em formação, não tinha nenhum reconhecimento pleno da igreja, não tinha ainda estruturado ali a sua regra, o seu ordenamento institucional. Santo Antônio depois vai participar desse momento, alguns anos depois, já na Itália. E aí ele começou a se encantar, assim, ele atendia esses religiosos, dava ali o pão, dava água, coisas para eles comerem, e queria ouvir as histórias, e eles contavam, não, a gente veio da Itália andando por meses, e passamos e iam contando ali todas essas aventuras de pregações e o mundo que eles viam, e isso foi atiçando a vontade dele de se tornar também um franciscano.
E aí ele se convence que isso seria o futuro dele. Por sorte, um desses franciscanos que estavam ali, ele tinha uma formação jurídica da Universidade